Aula de matemática. Olha só o assunto. Valor posicional. Esse aqui é o código da aula. Vocês vão colocar esse código aqui, ó, na hora que forem preencher a chamada. Ok? Pronto. Antes disso, eu acabei não falando na aula passada e coloquei como atividade os números pares e os números ímpares. Vocês sabem identificar o que é número par e o que é número ímpar? Sim, os números pares eles são tipo 2. Ele é 1 com 1. Ele tem par. Eu posso dizer o seguinte, que o número par é todo aquele número que termina em zero, para ficar de forma mais simples possível. Termina em zero. Aí veja só. Em 2, 4, 6 ou 8. Os números que terminarem com esses algarismos é considerado par. Eu posso dizer que os números pares são todos aqueles que eu consigo dividir por 2, certo? Todos aqueles números que eu consigo dividir por 2, eles são pares. Ou seja, veja só, eu consigo dividir de forma exata, sem sobrar nada, tá bom? Por exemplo, o número 16, eu consigo repartir ele ao meio. Quantas partes eu consigo repartir? 8. Vai ficar 2 partes de 8, né? Sim. Isso. E os números... Olha, pessoal, como regra geral, eu coloquei no blog, tá? Vocês vão acompanhar lá. Quando eu estiver explicando, vocês vão desligar os microfones, tá bom? Para não atrapalhar. Ótimo. Aí quando vocês tiverem alguma dúvida, por favor, um de cada vez, tá bom? Quando for perguntar. Aí os números ímpares. Tá aqui, ó. Todos aqueles números que terminarem em 1, em 3, em 5, em 7 ou em 9, eles vão ser considerados números ímpares. Tem um participante aqui que acabou de entrar. Bom dia, a aula já começou. Certo? Pronto. Era isso que eu, de início, gostaria de falar sobre os números pares e sobre os números ímpares. Por exemplo, se eu pegar um número ímpar, eu não consigo dividir de forma exata pelo número 2. Vamos pegar aqui 49. Eu consigo dividir o 49 em duas partes iguais, sem sobrar nada? Não. Vai sobrar. Se eu dividir por 2, vai sobrar, digamos assim, 49. Vai ser o quê? 24. Dois grupos de 24, mas vai sobrar 1. Então ele não é considerado um número par, e sim um número ímpar. Tá bom? Isso, muito bem. Então se você conseguir dividir um número por 2 e não sobrar nada, ele é considerado par. Tá bom? E quando eu divido um valor por 2 e esse número sobra, então ele é considerado ímpar, tá bom? Vou até colocar aqui, ó. Poderia colocar aqui o 24, se dividir por 2, vou ter 12. E aí não vai sobrar nada. Então esse número aqui, ele é par. O 24 é par. Já quando eu pego o 49, vou pegar aqui o 49. Dividir por 2, né? Porque aí você pode tirar a prova. Se eu dividir por 2 e não sobrar nada, é par. Se eu dividir por 2 e sobrar, aí esse número será ímpar. Ó, mas o 49 aí não é par, então de qualquer jeito não vai dar certo. Isso. É só para identificar que o 49 é... Ó, o 49 é... Por isso que isso aí é uma divisão não exata. Isso. A divisão não exata. A gente vai mostrar isso lá mais pra frente, tá bom?
Aí, dando continuidade, pessoal. Ordem e classes do sistema de numeração decimal. Olha, vejam só. O que isso significa? Por exemplo, eu tenho um valor x, um valor y. Nesse caso aqui, no exemplo 222. Certo? Então, esse algarismo aqui 2, esse e esse, eles têm valores diferentes. Alguém sabe me explicar por quê? Mais um participante aí entrando agora. Bom dia. Já estamos já na aula. Eu posso afirmar que esse 2... Ele só vale 2. é diferente desse 2 e que é Sim, diferente de ele 2. vale 20. Isso, então isso é chamar valor posicional. Eu tenho 222, eu tenho 3, 2. Mas só que o primeiro 2 aqui, você observando da sua direita para a esquerda, vale 2 unidades. Vou colocar aqui. As 2 unidades também. Vale. Alô, bom dia. Bom dia. Vale 2. Vou colocar assim, 2. Esse 2 aqui vale 2 unidades. Ô, Tereza, seu microfone tá ligado. Aí já esse 2 aqui, eu vou colocar até com outra cor. Esse 2 aqui do meio vale quantas unidades? 20. Vale 20 unidades. Ou então, por favor, vamos desligar o microfone. Tereza é o de Ou então, Tereza. duas o quê? Duas o quê? 2 dezenas. Dezenas, muito bem. E esse outro 2 que eu vou colocar aqui é o último. Vou colocar aqui de amarelo. Esse 2 vai valer o quê? 200. 2 vale. Eu vou colocar aqui 200 unidades. Ou então, 200. duas o quê? Centenas. Centenas. Pronto, isso é chamar valor posicional. Cada 2 desse é um valor diferente do outro, tá bom? Perceba que esse número possui 3 algarismos iguais, tá? A gente já falou de algarismos. Algarismo, o que são algarismos, pessoal? Ainda lembram? Vou deixar outra pessoa falar, já falei demais. E aí? O que são algarismos? Pode dizer que são símbolos que formam o quê? Um número. Muito bem. São símbolos que formam números. Eu repeti o algarismo 2 3 vezes. Formei um número. Qual foi o número que eu formei? 222. Isso, então, essa é a característica do algarismo. Certo? Então, eu pego... Quantos algarismos eu tenho? Você tem 3. Não, eu estou falando agora de forma geral, né? Aqui não, no exemplo. Certo? Sistema de numeração decimal. Eu vou ter você quantos? tem 10. Muito bem, quais são eles? 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem, então com esses 10 algarismos eu posso formar infinitos números. Tá bom? Dando continuidade. Tem funções diferentes, tem valores diferentes, esses valores aqui, esses algarismos. Portanto, seguindo como base essas definições da direita para a esquerda, percebemos que, aí a gente vai observar aqui, ó, o 2, primeira ordem, uma unidade. O 2, segunda ordem, dezenas, 10 unidades. O 2, terceira ordem, centenas, 100 unidades. Tá bom? Então, assim que eu vou representar cada algarismo aqui. Valor relativo. Veja só. Esse valor é definido de acordo com a posição que ele ocupa. Perceberam o que eu falei?
o valor relativo é a posição. Se eu coloco 1, 2, 4. Que número é esse que eu formei? Você... 124. Agora se eu 124. coloco 1, 2, 1, 4. 214. Agora observe o algarismo 1. No primeiro número, qual é o valor desse número 1? 100. E no segundo número? 100. E no segundo número? 10. 20. 10. 10, né? Porque eu estou me referindo ao número 1, certo? Então, ele está aqui na casa das dezenas, tá? Vou colocar aqui D de dezena, colocar o U de unidade e o C de centena. Então, aqui ele era centena, nesse primeiro E a exemplo. gente tem como fazer outro número ainda, que vai ser Aqui dá para formar... 421. Aqui dá para formar 6 números, tá, pessoal? Então, aqui o número 1 valia a centena, ou seja, 100 unidades. E aqui, 10 dezenas. Ou uma dezena ou 10 unidades. Mais um participante, bom dia. Pessoal, vamos tentar chegar na hora exata, porque senão vocês... Não é eu que vou me prejudicar, é vocês mesmo, tá bom? Então, quem for entrando depois, vamos tentar na próxima aula entrar no horário que é estabelecido, tá bom? Por exemplo, a gente já está aqui quase no finalzinho da aula. As aulas agora vão ser de 40 minutos, porque logo em seguida vocês já terão outras, tá bom? Então, citando aqui o valor relativo. Esse valor é definido de acordo com a posição que ele ocupa. Como eu exemplifiquei aqui. Nesse primeiro número, o 1 estava numa posição e valia determinado valor. Nesse segundo número, o número 1, eu mudei a posição dele, então ele passou a ser outro valor. Então, eu posso dizer que o 1 aqui, ele é diferente do 1 aqui. Por que que eles são diferentes? Porque no primeiro exemplo, o número 1 tem valor 100 unidades, ou uma centena. E no segundo exemplo, o número 1, o algarismo 1, tem valor posicional 10 unidades, ou uma dezena. Aqui. O 2, voltando para aquele exemplo aqui, ó, 222. O 2 da primeira ordem representa o valor de 2 unidades. Está aqui, ó, 2 unidades. O 2 da segunda ordem representa o valor de 2 dezenas. Está aqui, ó. O 2 da terceira ordem, 2 dezenas ou 20. 2 dezenas ou 20 unidades. O 2 da terceira ordem representa o valor de 2 centenas, se tornando 200 unidades. E como é que ele é lido? Sendo lido como 222. Tá? Segundo exemplo, eu tenho... Que número é esse, pessoal? 7.156. Ótimo. Então vamos observar aqui. Esse número 7, ele está em qual classe? Está na unidade de milhar. Pronto, então ele vale 7, o quê? 1000. 7.000. Ou então pode ser 7 milhares, tá bom? Ele está em qual ordem? Unidade de milhar. Não, a ordem. Agora eu estou me referindo à ordem. 4. Isso, muito bem. 4. Quarta ordem. O número 1, ele está na terceira ordem, que vale uma centena ou 100. Número 5, ele está na segunda ordem e vale o quê? 10. Opa, não. 50. 50, tá? Ele está na ordem das dezenas, então ele vai valer no mínimo uma dezena. Como eu tenho um valor o algarismo 5, então eu vou multiplicar por 5. Esse 10, então aqui dá 50. O número 6 está na primeira ordem, que é 6 unidades. Ele vale 6 mesmo. Isso. Aí nesse caso percebe-se que o algarismo 6 representa 6 unidades e vale 6. Primeira ordem.
O algarismo 5 representa 5 dezenas e vale 50, está na segunda ordem. O algarismo 1 representa uma centena e vale 100, terceira ordem. E finalizando, o algarismo 7 representa 7 unidades de milhar e vale 7.000, que está na quarta ordem, sendo lido como 7.156. Bom, finalizando aqui a aula, vocês observaram, né, que o valor do algarismo depende da posição que ele ocupa no número. Pergunta. O valor do algarismo depende da posição que ele ocupa no número? Sim. Isso, sim. Como eu dei até o exemplo. 124 e acho que foi 214. Enfim, mudando a posição. Número 1 aqui, ele vale 100. E o número 1 aqui vale 10. Então, essa pergunta está de acordo. O valor do algarismo depende da posição que ele ocupa. Sim. Deixa eu mudar aqui. Sim. No número 26, o valor do algarismo é 2. Tá? O algarismo 2 é 2 vezes 10. Tá? Esse 2 está na casa das dezenas. Então, por isso que ele vai valer 2 vezes o 10. Ou seja, 20 unidades. Porque ele ocupa a posição ou a ordem das centenas. O professor é para escrever no caderno? Não. Quando vocês estiverem com os livros, aí vocês vão acompanhando os assuntos no livro mesmo, tá bom? Certo. E esse assunto aqui já iniciei no livro didático que vocês vão receber, tá bom? No caso, é pra pegar hoje, né? Isso, hoje, tá bom? Tá. Aí vocês podem ir à tarde. Professor, se for os livros do Avalia Brasil, eu já tenho. Não são os livros do Avalia, não. Os livros didáticos mesmo. Vocês conseguem me ver aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Ele é legal. Bom, então tem muitas páginas. Eu estou aqui exatamente na página aqui, ó. Valor posicional, tá bom? É pra ir pegar na escola hoje de tarde? Isso, vocês podem ir à tarde, tá bom? Porque de manhã vocês vão estar na aula, né? Nas aulas. Possa ser Então que eu não vou dê tempo. tarde. Bom? Pronto, eu acho que essa frase aqui que eu coloquei, eu acho que tá errada, pessoal. Depois eu vou verificar. Aí, como ela vai estar lá no blog, aí se tiver errado, eu corrijo lá, tá bom, pessoal?